Caminhando aqui em Oslo, olhando essas mulheres tomando sol de biquíni na grama, um pensamento chato, mas honesto me vem à cabeça. Se esse país tivesse o clima do Brasil, seria simplesmente perfeito, tipo, ilegal de tão perfeito, né? Como brasileiro que sou, a derrota de 2-1 para eles na Copa do Mundo ainda dói, não vou mentir. Mas se a gente for analisar o conceito geral, qualidade de vida, oportunidade, segurança, aí o Brasil toma é de 4. Sim, você ouviu certo. De 4 e sem cuspe. Se é que me entende. E olha que eu nem toquei na parte que realmente dói, viu? Porque enquanto eu tô aqui andando entre um monte de loira gostosa, tomando sol tranquila, sem medo de nada, vou compartilhar com você um pouco da minha indignação como brasileiro. Deixa eu te apresentar o adversário. 5,5 milhões de habitantes. Isso é menos gente que a Grande Fortaleza. Menos gente que um bairro decente de São Paulo, se você juntar todo mundo, contando até o pipoqueiro da esquina. É basicamente um município grande brasileiro que, por algum motivo cósmico, sei lá, alinhamento de planetas, bênção viking, sorte pura, decidiu virar potência mundial de qualidade de vida enquanto a gente brigava sobre quem ia ficar com o cargo de secretário de obras. E não é nem que a Noruega seja essa seleção histórica cheia de tradição, eles voltaram para a Copa depois de 28 anos fora. E mesmo assim chegaram, jogaram e ainda por cima levaram a gente para casa antes da hora. É tipo perder de virada para o time da rua que nem tinha uniforme completo. Mas ok, deixa o futebol de lado, porque a comédia real começa agora. O país que não tem nada, tem na real tudo. E o país que tem tudo, pré, sal, agro, minério, sol o ano inteiro, praia em quantidade industrial, de vez em quando parece que trocou o manual de instrução com um macaco. Bora entender por quê. Sem enrolação, sem choro, beleza? E antes que alguém venha com aquela desculpa manjada de "Ah, mas lá é país pequeno", é fácil administrar. Olha o tamanho do país pequeno que acabou de te eliminar da Copa do Mundo com time reserva de meio campo, praticamente. Tamanho não é desculpa, é só desculpa de quem não quer admitir que teve escolha diferente. Começa pelo dinheiro. Nos anos 60, acharam petróleo lá no Mar do Norte. Beleza, achado de petróleo não é exclusividade de ninguém. A gente também achou o nosso lá no pré-sal e prometeu que ia resolver a educação, a saúde e ainda sobrar troco. Spoiler, não sobrou. A Noruega fez diferente. Em vez de gastar tudo de uma vez feito herdeiro que ganhou fortuna e comprou Ferrari no mês seguinte, eles criaram um fundo soberano e foram guardando ano após ano sem tocar. Hoje esse fundo passa de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões. Se dividisse igual entre cada norueguês, do bebê que nasceu ontem ao vovô aposentado, cada um ficaria com uns 375 mil dólares de bônus de nascença. E olha que ironia, ninguém pode sacar nem um centavo desse dinheiro. É tipo aquele amigo rico que não empresta nada, só que nesse caso é o próprio governo se protegendo de si mesmo no futuro. PIB per capita norueguês, em torno de 106 mil dólares. O nosso, pouco mais de 12 mil. 9 vezes menor, olha a conta. E a graça é que a economia brasileira, no total, é maior que a deles, só que aqui o dinheiro tem um talento especial para desaparecer no meio do caminho entre quem produz e quem devia receber de volta. É mágica de escapismo digna de golpista de rua, só que em vez de sumir uma moeda, some um orçamento inteiro de ministério. Achamos petróleo também, gente. Só que lá virou poupança para o povo e aqui virou nome de operação policial com trocadilho. Primeira coisa que todo brasileiro comenta quando visita a Noruega, sem exceção nenhuma, dá para andar na rua de madrugada, sozinho, com o celular na mão, olhando o mapa, tranquilo, sem aquele instinto de esconder o aparelho dentro da jaqueta que a gente carrega desde os 8 anos de idade, feito reflexo de sobrevivência. Por lá, o crime grave costuma ser furto ou pichação, coisa de fazer delegado norueguês perder o sono por semana. Homicídio é raro o suficiente para virar assunto de mês inteiro no jornal, tipo eclipse solar. Vamos de número rapidinho para você sentir o tamanho da vergonha. A taxa de homicídios na Noruega gira em torno de 0,5 a 1 caso por cada 100 mil habitantes. No Brasil, mesmo depois de anos de queda seguida, a taxa fechou 2024 em 20,1 por 100 mil. Faz a conta. Isso é de 20 a 40 vezes mais assassinato por habitante aqui do que lá. 20 a 40 vezes. E a gente ainda comemora essa taxa como a menor da história, tipo quem comemora a nota 4 porque antes tirava a nota 1.
E a diferença não para na rua, ela desce até dentro da cadeia. A reincidência criminal na Noruega é de cerca de 20%. 8 em cada 10 presos que saem de lá não voltam a cometer crime, viram até vizinho exemplar. Aqui a reincidência passa de 70%, o que significa que 7 em cada 10 voltam para o mesmo caminho antes de você terminar de assistir esse vídeo. E a taxa de encarceramento norueguesa é de 74 presos para cada 100 mil habitantes, bem abaixo da média mundial de 144. Eles prendem menos gente e ainda resolvem melhor o problema. Agora vamos comparar com a nossa realidade. Todo brasileiro, sem exceção, tem uma história de assalto própria ou de parente. 2 caras numa moto parando do lado falando: "Passa o celular, vagabundo!" A gente naturalizou tanto isso que virou piada de churrasco de família, tipo aquela prima que já foi assaltada 3 vezes e conta a história como se fosse conto de pescador. O cara tinha um revólver desse tamanho ó, e o outro tio responde: "Relaxa, é só pra tomar uma cervejinha." E o menino grita: "Faz o L." Todo mundo ri. Rimos porque, sinceramente, chorar todo dia cansa. Não é papo de índole de povo, não vem me dizer que norueguês nasce educado e brasileiro nasce malandro. Isso é preguiça mental, é sistema. É Estado que investe em prevenção décadas a fio, não só quando dá as caras perto da eleição. A gente também podia ter isso. Só que ninguém construiu. E enquanto isso, aprendemos a conviver com o medo como se fosse aquele parente chato que aparece todo Natal e todo mundo já sabe que vai dar problema. E não venha me dizer que é questão cultural, que brasileiro é assim mesmo, adora um perrengue. Ninguém nasce gostando de andar olhando para trás. A gente só aprendeu a fingir naturalidade porque virar refém do próprio medo todo santo dia também cansa, e rir de leve é mais barato que terapia, né? Sério. Quem aqui nunca fez piada de assalto próprio só para não chorar na frente dos outros? Aqui a parte que mexe direto no bolso. No Brasil, a gente cresce ouvindo que patrão é vilão de novela. Quem tem empresa é explorador nato, lucro é quase confissão pública de pecado. Enquanto isso, o Estado trata quem empreende feito inimigo. Carga tributária bateu 32,32% do PIB em 2024, nível de país rico, de país europeu chique. Só que o retorno em serviço público que a gente recebe de volta parece de país que ainda está descobrindo a roda. Você paga imposto de primeiro mundo para pegar fila de posto de saúde que parece filme de terror de baixo orçamento. Faz sentido isso? Para mim, não. Na Noruega, o imposto também é salgado, ninguém está dizendo que lá é paraíso fiscal. Mas o norueguês vê para onde vai o dinheiro dele, no hospital que funciona, na escola que ensina, na rua sem buraco. O governo ainda banca boa parte do custo de contratar funcionário e apoia quem abre negócio. E tem uma coisa rara por aqui: previsibilidade. A regra não muda no meio do jogo só porque trocou o ministro da Economia pela 5ª vez em 2 anos, feito trocar de cueca suada. Aqui a gente empreende apesar do Estado, escalando burocracia com uma mão amarrada nas costas e a outra segurando nota fiscal. Lá, o Estado empreende junto. É a diferença entre ter sócio e ter sanguessuga. E o mais engraçado é que a gente ainda se orgulha disso. Tipo, olha só, sobrevivi ao Brasil e ainda tenho empresa de pé, como se resiliência fosse plano de negócio válido. Entre 2015 e 2022, cerca de 6.700 cientistas foram embora do Brasil. Só cientista, com doutorado, com carreira construída. E olha que isso é só a ponta visível, o resto da mão de obra qualificada também está de malas prontas, batendo o recorde de visto de trabalho qualificado ano após ano. A gente forma gente boa com dinheiro público, com professor mal pago segurando a peteca, com aluno que estuda de madrugada e trabalha de dia. E depois de formar essa gente maravilhosa, exporta de graça, porque aqui não teve laboratório, não teve bolsa decente, não teve reconhecimento nenhum esperando no final da linha. É tipo criar um filho, dar toda a educação e ele ir morar com o vizinho porque lá tem Wi-Fi melhor. Enquanto isso, a Noruega, além de universidade pública gratuita para todo mundo, é literalmente a sede oficial que entrega o Prêmio Nobel da Paz todo ano em Oslo. Não é força de expressão, viu? Foi decisão do próprio Alfred Nobel lá em 1895 que o comitê responsável fosse norueguês, e até hoje é assim, com rei, tapete e tudo. Resumindo a novela, a gente perde cientista calado sem manchete. Eles entregam prêmio para o mundo inteiro assistir. E o pior é a cereja do bolo.
Quando o cientista brasileiro finalmente é reconhecido lá fora, ganha prêmio, aparece em jornal internacional, aí sim a gente lembra que ele existe e sai postando orgulho nacional nas redes. Orgulho de exportação, tipo carne, café e agora também cérebro. Expectativa de vida por lá passa dos 83 anos, sustentada por saúde pública universal que de fato funciona, sem fila de 2 anos para cirurgia simples, sem trocar resultado de exame por fé. Educação, gratuita do começo ao fim, com investimento acima de 6% do PIB. O norueguês médio passa 18 anos estudando ao longo da vida, e a alfabetização de adulto por lá está entre as mais altas do mundo, praticamente ninguém passa pela vida sem saber ler direito. Aqui a gente também tem SUS gigante, atendendo milhões todo santo dia, e olha, isso merece respeito, não é para jogar fora. Também temos universidade pública de ponta, ilha de excelência isolada no meio do caos. Só que tudo convive lado a lado com sucateamento, fila que não anda, professor recebendo migalha para formar geração após geração, enquanto ouve que educação não dá dinheiro. Ah, não dá? Curioso como não dá dinheiro para quem ensina, mas sempre sobra verba para a reforma de plenário. Não falta talento, nem vontade, nem gente capaz. Sobra. Falta é terminar o que se começa, em vez de terceirizar esperança para o próximo governo que promete e esquece. Ciclo eterno. É tipo aquele mesmo prédio abandonado que toda campanha eleitoral promete reformar em obra que vai gerar emprego para a região e 4 anos depois virou ponto turístico de mato alto e placa enferrujada. Agora um capítulo para deixar todo mundo com aquela raivinha de inveja gostosa, jornada de trabalho. Aqui é normal trabalhar 44, 50, até 60 horas semanais e ainda ouvir tem que correr atrás, é assim que se cresce, como se exaustão fosse currículo. A Noruega opera numa lógica de jornada enxuta, com proteção forte contra a hora extra abusiva, férias garantidas e licença parental dividida entre pai e mãe, paga pelo governo. Não depende de patrão bonzinho, é lei. Lá, sair no horário não é fraqueza, é o combinado. Aqui, sair na hora certa ainda ganha aquele olhar de nossa, já indo, como se pontualidade fosse crime e o crachate desse dono vitalício. E o resultado? Produtividade por hora trabalhada na Noruega costuma superar a nossa, mesmo com jornada menor. Eles trabalham menos e entregam mais. Faz sentido? Não muito, para quem foi criado achando que exaustão é sinônimo de esforço. Mas os números não mentem, só a gente que insiste em não acreditar. E não é só questão de jornada, é questão de qualidade da vaga. Mesmo com o desemprego brasileiro em queda, a taxa composta de subutilização da força de trabalho, que soma quem está desempregado, quem trabalha menos horas do que gostaria e quem já nem procura mais emprego de tão cansado, ainda passa de 13% no país, mais de 15 milhões de pessoas nessa zona cinzenta entre tem trabalho e vive bem do trabalho que tem. Na Noruega, o desemprego costuma rondar os 3% e pouco, ocupação alta e estável. Lá quem trabalha, trabalha de verdade e vive daquilo. Aqui, ter carteira assinada às vezes é só um detalhe decorativo no currículo. Porque aqui até existe flexibilidade, só que a flexibilidade brasileira geralmente significa trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, inclusive domingo de manhã respondendo áudio de 7 minutos do chefe. Lá isso seria motivo de processo trabalhista rápido, com direito à indenização. Existe até um apelido carinhoso que dão para a Noruega mundo afora, o país injusto, porque parece que joga a vida inteira no modo fácil. Baixa desigualdade, boas chances tanto para homem quanto para mulher. E o verdadeiro pulo do gato, confiança institucional. O norueguês confia no governo, na polícia, confia que imposto pago volta em serviço palpável. A gente aqui desconfia até de placa de trânsito, imagina de instituição, desconfia de boleto, de resultado de eleição, de asfalto recém-feito, que já está esburacado 2 meses depois, coincidentemente bem na época da próxima licitação. Essa confiança não caiu do céu nórdico. Foi construída em décadas de transparência e política que sobrevive à troca de governo, coisa rara por aqui, onde todo mandato novo parece rasgar o anterior só para carimbar com a própria cara. Pergunta sincera: você confiaria seu troco para o seu vizinho guardar por 20 anos sem checar nada? Pois é basicamente isso que o norueguês faz com o próprio governo todo santo dia. Aqui a gente nem confia recibo de padaria sem conferir 2 vezes. Uma coisa que salta aos olhos em qualquer cidade norueguesa,
Mesmo sem entender uma palavra do idioma, a cidade simplesmente funciona. Calçada sem buraco, sinalização que faz sentido. Ônibus chegando no horário marcado, não mais ou menos no horário. Aqui, desviar de buraco virou modalidade esportiva não olímpica. Ônibus atrasado é regra, não exceção. E a calçada muda de altura a cada 10 metros, feito escadaria de castelo medieval, sobe, desce, sobe, quebra tornozelo, repete. Urbanismo bem feito não é sorte de país rico. É decisão de manter investimento mesmo quando aperta o bolso, coisa que por aqui costuma ser a primeira coisa cortada. E olha que isso reflete até na cabeça da galera. Cidade organizada gera menos estresse cotidiano, menos motivo para briga de farol. Aqui virou até piada interna. Cuidado com o buraco ali é frase que qualquer brasileiro fala com naturalidade de quem dá indicação de endereço. Devia ter aplicativo de GPS especializado só em desviar de buraco, ia bombar mais que qualquer rede social nova. Vamos falar do assunto que todo brasileiro sabe de cor igual letra de hino, corrupção. E não é papo de lá não tem, tem em todo lugar que tem dinheiro público e gente com acesso. A diferença é o tamanho do buraco por onde escapa. Na Noruega, a fiscalização é tão apertada e a imprensa tão livre que qualquer escândalo pequeno vira manchete de primeira página e resolução em meses, às vezes até renúncia de ministro por gasto bobo com cartão corporativo. Bobo desses que aqui nem sairia da nota de rodapé. Aqui a gente tem escândalo de bilhão que demora décadas para andar na justiça, quando anda. A gente naturalizou tanto isso que virou fantasia de bloco de carnaval, meme, personagem de festa junina. Engraçado, reconheço, mas também triste, porque rir virou nosso jeito de conviver com o problema em vez de resolver. Onde vaza menos, sobra mais para investir em gente. É exatamente nessa torneira mais bem vedada que mora boa parte da explicação de tudo que já falamos até aqui. E se um dia fizerem Olimpíada de escândalo político, o Brasil não perde nem no revezamento, a gente tem fôlego histórico para manter um esquema rodando por governo atrás de governo, trocando só o nome no cartaz e a cor do partido. Aí fica a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de $375 mil por norueguês, se é tão simples assim, poupar recurso natural, investir pesado, fiscalizar de verdade, por que ninguém aqui simplesmente copiou e colou a receita? Resposta chata, mas verdadeira. Porque continuidade não dá voto em 4 anos. E no Brasil parece que política de longo prazo é xingamento. Fundo soberano intocável é decisão impopular hoje para dar fruto lá na frente. E por aqui a gente historicamente premia quem entrega asfalto novo mês antes da eleição, nem que ele rache no mês seguinte. O famoso Photoshop de obra pública. Não tem atalho mágico. Não é sorte de país gelado, como todo mundo adora repetir para se sentir menos culpado. Imagina se cada país que descobriu petróleo virasse a Noruega automaticamente, a Venezuela seria a Suíça. É escolha institucional sustentada geração após geração, coisa que a gente ainda não provou saber fazer em conjunto. Só que, e aqui eu preciso ser justo, porque virar hater do próprio país é fácil e covarde, dinheiro nenhum resolve tudo. A Noruega tem meses inteiros de inverno, com o sol praticamente sumido. Imagina acordar 9 da manhã e ainda estar escuro lá fora, semana após semana. Isolamento e solidão são discussão séria de saúde pública por lá, tratados com a mesma gravidade que a gente trata a segurança urbana aqui. Riqueza acumulada em fundo soberano de 2 trilhões não compra abraço, não compra papo de esquina que resolve o dia de qualquer estranho. E não é só o clima que pesa. Quem mora lá há anos descreve a rotina como eficiente, mas fria, não só na temperatura, no jeito também. Puxar assunto solto na fila do mercado por lá rende aquele olhar de "por que você tá falando comigo, meu irmão?". Aqui a gente toma 2-1 numa copa, chora um pouquinho, xinga a escalação inteira no grupo de zap da família e na mesma noite já tá numa roda de samba ou numa praia lotada, rindo da própria desgraça como se nada tivesse acontecido. Abraça estranho no dia de vitória, chora abraçado com estranho no dia de derrota e no dia seguinte já está organizando churrasco para esquecer os dois. Isso também é capital. Só que não aparece em relatório nenhum de fundo soberano. Aparece no sorriso, no abraço de desconhecido, e isso nenhum Excel do mundo consegue medir. No fim das contas, talvez a diferença não seja quem é melhor, e sim o que cada povo aprendeu a fazer com o que tinha nas mãos. Eles tiveram petróleo e paciência e viraram estrutura.
A gente teve calor, escassez e improviso e virou uma capacidade quase sobrenatural de achar alegria mesmo quando o cenário não ajuda em nada. E vamos combinar, ninguém troca de vida da noite para o dia só assistindo um vídeo de 10 minutos. Quem mora lá também reclama de aluguel caro, de burocracia de imigração, de vida social que precisa ser agendada com semanas de antecedência. Ninguém decide nada de última hora igual, a gente decide ir na praia de repente. Grama do vizinho sempre parece mais verde, principalmente quando o vizinho literalmente tem mais chuva o ano inteiro para deixar a grama assim. Sendo bem sincero, se me perguntarem se eu trocaria de vida, mesmo com fundo soberano e tudo, a resposta ainda ia demorar deixa eu pensar aqui na praia primeiro. Então fica só uma pergunta para fechar com você. Você escolheria o paraíso nórdico? Rico, seguro, organizado, mas com poucas semanas de sol por ano? Ou com um caos tropical? Pagode, praia, futebol, um povo que sorri até depois de tomar de 4? Porque, no fim das contas, quem fode o Brasil não é o clima, não é o povo, nem é petróleo nenhum, é a bagunça institucional que a gente aceita geração após geração. Se chegou até aqui, comenta. Noruega. E não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo na tela. Valeu, galera, e até mais!